Olá, pessoal, bom dia a todos vocês. Nós estamos aqui para dar início a mais uma videoaula. E nesta aula de hoje nós iremos falar sobre a indústria, sobre o processo de industrialização no Brasil, com um enfoque sobre os fatores de localização e distribuição das indústrias aqui no território brasileiro. Nós iremos ver aqui como que a indústria ela está distribuída, aqui pelo Brasil, levando em consideração as regiões brasileiras, tendo em vista que na última aula falávamos sobre o processo, de regionalização aqui do Brasil, e agora nós iremos então discutir aqui nesta aula, a importância da indústria para o desenvolvimento econômico e como que a indústria está distribuída, aqui no território brasileiro, quais são os fatores e as características da sua localização. Então, nós iremos aqui fazer um pouquinho de um contexto histórico para a gente entender como que se deu o processo de revolução industrial até chegar aqui no cenário brasileiro. Então, um pouquinho de história. No ponto de vista histórico, podemos dizer que a indústria ela surgiu na Inglaterra na segunda metade aí do século XVIII. Profundas transformações ocorreram neste país, uma verdadeira revolução no modo de produzir, no jeito de fazer as coisas, no jeito de produzir em maior escala e atender cada vez mais o mercado consumidor que estava crescendo muito na Europa naquele momento. Daí a expressão consagrada pelos historiadores de revolução industrial. Então, realmente, de fato, houve uma revolução, no jeito de produzir as coisas, houve uma revolução tecnológica, houve uma revolução do maquinário. Para muitos historiadores, a Revolução Industrial ela desempenhou aqui um papel vital no desenvolvimento capitalista. Então, segundo os historiadores, a indústria ela foi um elemento primordial para que houvesse o desenvolvimento do sistema capitalista. A importância da indústria para o desenvolvimento de uma nação. As atividades industriais, gente, elas estão intimamente ligadas ao desenvolvimento de um povo, de uma nação. A indústria, por exemplo, é capaz de transformar uma matéria-prima em bens de consumo e produção. Sem a indústria, a nossa capacidade de transformação de matéria-prima ela seria limitada e o abastecimento de grandes massas populacionais seria bem difícil e até inviável, aqui. Então, seria inviável você abastecer, você fornecer aqui, produtos para uma grande massa populacional. Então, a indústria, apesar de ter os seus malefícios, ela é um elemento, aqui primordial para o desenvolvimento das populações. A indústria, porém, gente, nem sempre teve as características que se tem hoje, na atualidade. As fases da indústria. Então, a indústria ela foi se desenvolvendo aos poucos. O processo de industrialização aqui, ela foi se dando em fases. Antes, houve a longa fase do artesanato e da manufatura, que se estendeu desde a antiguidade até a Revolução Industrial. A produção era feita todinha de forma manual, por isso, chamado então de artesanato. Eram os artesãos, que faziam todo o processo, de produção aqui dos bens de consumo. A primeira revolução industrial, ela teve o seu início no fim do século XVIII e no início do século XIX. A partir deste período, muita coisa mudou, como, por exemplo, as tecnologias, as relações de trabalho, o modo de produzir, entre outras coisas.
Então, a partir dessa primeira revolução industrial, várias coisas mudaram aí, né? Inclusive, né, a tecnologia, a relação, né, entre patrão e funcionário, entre empregador e empregado, e o modo de produzir também, né, ela mudou com o tempo. Tudo isso, gente, foi graças à influência do capitalismo. Então, o capitalismo ele contribuiu muito para o desenvolvimento industrial. O que é capitalismo? O capitalismo é um sistema socioeconômico, né, baseado aqui, né, no dinheiro, na lei da oferta e da procura, na compra e venda de produtos. O capitalismo não criou a cidade, mas ele criou a metrópole. Ele criou as condições para uma cidade modernizar. Em sua fase industrial e recentemente a megalópole, em sua fase financeira, né? Então, o capitalismo ele não criou a cidade, mas ele deu condições, né, para o surgimento da metrópole, numa fase industrial, e numa fase financeira, uma megalópole. Né? O que é uma megalópole? É uma cidade, né, maior do que uma metrópole. O local ideal para a instalação de uma indústria. Quais são os critérios utilizados, né, ao se instalar uma indústria em determinada localidade brasileira? Primeiro, a determinação do local ideal para a instalação de uma indústria, ela é fundamental para o sucesso do empreendimento. Então, ao se instalar uma indústria, é levado em consideração uma série de elementos, uma série de fatores, né, condições climáticas, mão de obra, matéria-prima, né, o investimento, tudo isso deve ser levado em consideração. A análise de alguns fatores que influenciam no processos empresariais, como o mercado consumidor, os fornecedores e a mão de obra, tudo deve ser levado em consideração ao se instalar uma indústria em uma determinada região brasileira. Fatores para a implantação de uma indústria. São observados diversos fatores para a criação e implantação de uma indústria. Dentre os principais elementos, nós podemos destacar os capitais, ou seja, o dinheiro. Não é possível instalar e colocar em funcionamento uma indústria sem recursos financeiros, pois são esses que dão subsídio para a construção da edificação. Para obter a área de aquisição de equipamentos e máquinas e todos os recursos necessários para o início da produção. Então, gente, o fator primordial aqui, o elementar, né, aqui é o capital. Né? Então, para se implantar uma indústria, é necessário ter o dinheiro, né? Aqui, o capital que vai ser investido. A energia é um segundo elemento importante para a execução da prática industrial, que é indispensável a utilização de energia para mover as máquinas e os equipamentos. Ao escolher um local para a instalação de um empreendimento, é preciso verificar qual fonte energética está disponível e a quantidade oferecida, uma vez que essa tem que ter um número abundante, pois o custo de instalação é muito elevado e não pode haver a falta de recurso no processo produtivo. Então, o segundo elemento aqui é a energia. O terceiro elemento é a mão de obra. Né? Para se implantar uma indústria, é o capital, né? A energia e a mão de obra. Agora a mão de obra. Além dos itens citados, outro elemento que é de extrema importância nesse processo é a mão de obra. Pessoas que vendem sua força de trabalho em troca de um salário, que é os chamados de assalariados, né, os operários, que devem garantir a manutenção do trabalhador e de sua família. Devido a essa dependência humana, as indústrias geralmente se encontram estabelecidas em grandes centros urbanos.
A matéria-prima também deve se levar em consideração ao se instalar uma indústria em determinada localização, né, ou em determinada região brasileira. No caso aqui nós estamos falando do Brasil, né, então nós vamos falar aqui, né, do Brasil. A matéria-prima, esse item ocupa um lugar de destaque no processo produtivo, pois é a partir da matéria-prima que será agregado um valor correspondente ao resultado do trabalho e automaticamente o lucro da produção. Então, a matéria-prima é o quê? É o produto, né? É a matéria primordial aqui. Então, por exemplo, para se fazer o chocolate, precisa do quê? Do cacau, né? Então, a matéria-prima aqui para a produção do chocolate é o quê? É o cacau. E o mercado consumidor, né? Também é um elemento importante ao se instalar uma indústria em determinada localidade. Tem pessoas para consumir, né? Aquele produto que vai ser produzido ali tem a necessidade, né, de consumir. Então, a escolha em estabelecer-se próximo aos núcleos urbanos é proveniente da proximidade entre a indústria e os possíveis consumidores em potencial. Então, quando você vai instalar uma indústria, você não vai instalar ela lá no meio do mato. Você tem que instalar ela próxima aos núcleos urbanos. Deste modo, evitam grandes gastos com transporte, além de dinamizar o seu fluxo até os centros de distribuição. Então, ao se instalar uma indústria próxima aos centros urbanos, você está, né, aqui evitando uma série de gastos com relação ao escoamento da produção. Então, o outro elemento, ao se instalar uma indústria, é os meios de transporte. Um sistema de transporte é de extrema valia para a produção e distribuição industrial. Então, se você não tem um sistema de transporte para escoar a sua produção, ela vai ficar encalhada. Então, há necessidade aqui, né, de um sistema de transporte para escoar a produção. Nesse caso, é preciso que haja uma boa infraestrutura que possibilite aqui uma logística dinâmica e que atenda a dinâmica de fluxo de matéria-prima até as indústrias e desta até o consumidor. Então, você precisa criar um sistema de logística que vai transportar a matéria-prima até a indústria até o mercado consumidor e o mercado consumidor até os consumidores. Quais são os problemas gerados pelas indústrias nos centros urbanos? Então, a indústria ela não só gera aspectos positivos, não, mas ela gera também aspectos negativos. Com a superconcentração do capital nas metrópoles, ocorre também a aceleração dos preços dos imóveis. Então, na medida que está circulando muito dinheiro por causa da indústria, os imóveis também vão aumentar de valor. O congestionamento nas redes de transporte e a comunicação também vai ser um dos problemas gerados aqui nos centros urbanos. O esgotamento das reservas de matéria-prima e da energia. E a elevação do custo da mão de obra também é um fator, né, que irá contribuir aqui para os problemas gerados nos centros urbanos. Buscando, então, soluções para resolver aqui, né, o lado negativo da indústria. Está acontecendo uma reorganização geográfica industrial no mundo, principalmente nos países subdesenvolvidos e industrializados. Procura-se a desconcentração das indústrias. Então, um dos fenômenos que vem acontecendo, né, a nível mundial é a reorganização geográfica da indústria, você descentralizando aí, né, a indústria para outros polos aí, né, você levando para outros, né, polos aqui para você descentralizar. Uma das medidas, né, para resolver o problema é os incentivos fiscais. Um fator que tem bastante importância na hora de decidir, né, a você implantar uma fábrica são os incentivos fiscais. Se aquele estado, se aquela região vai, né, fornecer benefícios para aquela indústria estabeleça ali ou não.
Esses incentivos fiscais, eles podem ser a isenção de impostos, terrenos sem custos, algumas vezes infraestrutura básica já implantada, né, como energia, água encanada, né, ruas pavimentadas. Em qualquer país, quando alguma empresa anuncia a sua concentração de uma nova fábrica, começa as chamadas guerras fiscais entre as cidades para atraí-los. Né? Então, as cidades começam a guerrear entre si, qual delas irá oferecer melhores condições, né, de incentivos fiscais para que ela vá para aquela, né, localidade. Agora nós vamos ver os tipos de indústrias, né, como há variados, né, áreas de concentração, nós temos então uma diversificação no tipo de indústria. Então nós temos a indústria de bens de produção ou de base, né, que é a indústria pesada, que é a indústria que transforma matéria-primas ou energia em produtos que vão ser usados pelas indústrias de bens de capital de consumo, como, por exemplo, as siderúrgicas, as metalúrgicas e as petroquímicas. Né? São indústrias que a gente chama, então, de indústrias pesadas. São indústrias de bens de produção. Depois, a indústria de bens de capital. Esse tipo de indústria produz máquinas e equipamentos para que outras indústrias, né, possam ser utilizadas, seja elas leves ou pesadas. Essas indústrias se localizam principalmente perto de seus consumidores, nos centros industriais. Então, a indústria de bens de capital é aquela que vai fornecer o maquinário para a instalação de uma outra indústria. Indústria de bens de consumo são as chamadas indústrias leves. Produzem produtos, esses produtos que são produzidos pela indústria de bens de consumo são bens duráveis e bens não duráveis. Os bens duráveis são móveis, eletrodomésticos, automóveis e etc. Os não duráveis são alimentos, bebidas e etc. Essas indústrias abrigam a maior parte dos trabalhadores e atingem um amplo mercado consumidor. Então, esse tipo de indústria é a que emprega o maior número de trabalhadores, o maior número de operários. Indústria e a urbanização. Então, é perceptível, né, que a indústria está ligada diretamente ao processo de urbanização e o crescimento demográfico das cidades. Quando instala uma indústria em determinada localidade, a tendência é crescer, porque ela vai levar para ali funcionários, ela vai levar para ali consumidores. Então, a instalação de uma indústria, né, numa cidade, ela contribui para o processo de urbanização. Porque esse fenômeno exerce grande poder de atração para a população, principalmente a população rural, que vai para as cidades em busca de melhores condições de trabalho. Com isso, então, nós temos, né, um fluxo migratório para as cidades. Então, a instalação das indústrias, elas contribuem para o processo de urbanização e para o processo migratório. Industrialização clássica é aquela que se vincula à Revolução Industrial pelo critério tecnológico, cujo país pioneiro foi a Inglaterra, no período de 1750 a 1850. Depois, a industrialização tardia. Segundo Jorge Ávila, presidente do INPE, Instituto Nacional da Propriedade Industrial, no Brasil, como em toda a periferia industrial, o esforço de invenção foi deixado de lado em razão da aprendizagem e da capacitação desenvolvida lá fora. Isso explica a aposta brasileira nas políticas industriais baseadas na substituição das importações. Então, segundo Jorge Ávila, né, o presidente do INPE, no Brasil, como em toda a periferia industrial, o esforço de invenção foi deixado de lado em razão da aprendizagem da capacitação desenvolvida lá fora. Isso explica a aposta brasileira nas políticas industriais baseada na chamada substituição das importações, né, que foi uma das estratégias utilizadas aqui no Brasil, né,
dentro desse processo de industrialização tardia. A era da microeletrônica. Atualmente vivemos a terceira etapa tecnológica, a era da microeletrônica, das tecnologias de informação, da robótica e da biotecnologia, que é o processo de desenvolvimento industrial que nós estamos vivendo agora, chamado então de terceira etapa. A integração do processo industrial com relação à globalização. São várias as estratégias indispensáveis. A atual economia altamente competitiva, integrada e globalizada. Entre elas, nós podemos então citar os seguintes processos industriais. A automação do processo produtivo com a substituição da mão de obra por equipamentos automatizados. A exigência do trabalho cada vez mais qualificado. A reestruturação na linha de montagem com maior integração entre as tarefas ou as etapas do processo produtivo. A flexibilização das normas do trabalho que possam restringir a atividade das empresas. O sistema Just-in-Time, que consiste na redução ao mínimo dos estoques das empresas. Indústria no Brasil. Durante o período colonial, pelas regras da política econômica mercantilista, não podia ser implantado no Brasil nenhuma atividade produtiva que competisse com as atividades já desenvolvidas na metrópole, para que não prejudicasse os interesses comerciais. Então, naquele momento, a regra era não poderia implantar uma indústria no Brasil que pudesse vir a competir com as atividades comerciais que existiam na metrópole. A substituição de importações. As dificuldades que foram causadas pela Segunda Guerra Mundial ao comércio internacional, ela favoreceu então a chamada substituição de importações. Ou seja, já que os países lá fora estavam em guerra, e não tinha como você consumir dos produtos lá fora, o jeito era então substituir os produtos que eram importados e investir na produção e na industrialização e comercialização interna. Em 1946 começou a operar a Companhia Siderúrgica Nacional em Volta Redonda, no Rio de Janeiro. A Petrobras foi criada em outubro de 1953 para tentar substituir o petróleo internacional. A região Nordeste. A região Nordeste tem atraído elevados investimentos para o seu setor econômico. Então, uma das regiões hoje que mais tem recebido investimento aqui no setor econômico é o Nordeste. Sua atividade industrial ela está numa larga ascensão. Isso acontece em decorrência de melhorias ocorridas nas indústrias nativas e na chegada de inúmeras empresas oriunda de outras partes do Brasil, especialmente vindo do Sudeste brasileiro. Dentre as principais indústrias que estão indo para o Nordeste, nós podemos citar a do ramo alimentício, a do ramo calçadista e do vestuário. Então, o Nordeste brasileiro tem recebido muito aqui indústria nessas áreas. O Complexo Industrial Portuário de Sauípe é o mais completo polo para a localização de negócios industriais e portuários da região Nordeste, dispondo de uma infraestrutura completa para atender a necessidade dos mais diversos empreendimentos. Suape tem atraído um número cada vez maior de empresas interessadas em colocar seus produtos no mercado regional ou exportá-lo para outros países, devido à mão de obra barata e à matéria-prima em grande escala, além dos investimentos, dos incentivos fiscais. O polo de confecções do Agreste inclui 3 municípios: Caruaru, Santa Cruz do Capibaribe e Toritama. O polo de confecções surge como um potencial para o turismo de negócios. Em cada uma das 3 cidades existe um centro de comercialização da produção, para onde acorrem compradores de toda a região nordestina.
Polo farmoquímico em Goiânia, Pernambuco. A escolha do produto levou em consideração os itens como a localização, existência da BR-101 como facilitador para o escoamento da produção através do complexo industrial portuário de Suape ou pelo aeroporto internacional Recife-Guararapes Gilberto Freire e a proximidade das capitais nordestinas, Recife e João Pessoa. Também contou pontos a favor a conjuntura harmônica dos meios físicos e bióticos, como presença da massa vegetal nativa, relevo pouco acidentado e condições climáticas favoráveis, baixa variação de temperatura para esse tipo de indústria. Então, aqui, o polo farmoquímico que buscou a cidade pernambucana chamada de Goiânia, ela recebeu um grande número de investimento no polo farmoquímico devido a essas condições da conjuntura do relevo, do clima, das condições favoráveis aqui para o estabelecimento desse tipo de indústria. Então, meus queridos e minhas queridas, eu chego aqui ao final de uma videoaula. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês poderão me procurar para tentar sanar aqui as dúvidas de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima aula.